Meus amigos, no capítulo 13, tratamos de um tema que é, para o aluno, não muito agradável, que é falar de questões prejudiciais, incidentes processuais, enfim, são situações que não preenchem o nosso dia a dia, acontecem de vez em quando. Então acaba se tornando um assunto árido, mas não deve ser assim. Vamos pensar primeiramente no seguinte: qual é a diferença entre uma questão prejudicial e uma preliminar? Porque esse é o tipo de perguntinha que os professores fazem muitas vezes aos alunos e os alunos se confundem e não há necessidade. Olha, pensem assim, a questão prejudicial é uma questão de mérito, é uma questão de direito material. Não é uma questão meramente processual, como regra. E uma preliminar é uma questão processual. Então, vamos pensar primeiro no mais fácil, que é a preliminar. Eu vou fazer alegações finais. Eu vou discutir toda a prova do processo. Aí, há uma nulidade ali, que eu percebo, uma falha. Eu digo, na minha petição, preliminarmente, há uma nulidade nas folhas tais por causa disso. Então, juiz, eu quero que o senhor anule todo o processo e comece de novo. Mas como você não vai fazer só uma preliminar, porque pode ser que o juiz não a aceite, aí, num outro tópico, você põe: quanto ao mérito, o réu é inocente por causa disso. Muito bem. Matérias preliminares são de processo. Matérias preliminares são aquelas matérias que o juiz deve decidir antes do mérito. Só. Agora, uma questão prejudicial é uma questão que envolve direito material. O exemplo que vocês vão encontrar em quase todos os livros, inclusive no meu. Imagine o sujeito processado por bigamia. Casou-se 2 vezes. Brasil preserva o casamento monogâmico. Né? Uma pessoa só. Casou 2. Quando ele é processado, na defesa dele, ele levanta uma questão prejudicial. Aliás, ele pode até dizer preliminarmente: e, antes de mais nada, na minha defesa, levanto uma questão prejudicial. O que prejudica o exame desta causa? Eu não sou casado 2 vezes. O meu primeiro casamento é nulo. Então eu sou casado 1 vez só. Se ele falar isso para o juiz, ele prejudica o andamento da causa, porque surgiu uma questão. Questão é, num termo técnico que nós usamos nas ciências jurídicas, é toda a matéria controversa. É uma questão. Então, surgiu uma controvérsia que prejudica todo o andamento do processo, que prejudica a análise do mérito, se ele é bígamo ou não. Vocês vão ver lá no artigo 92 que, nesse caso, o juiz é obrigado a parar o processo e esperar a decisão do juiz civil para saber se o primeiro casamento dele é ou não é nulo. Quando vier a resposta do juiz civil, a questão prejudicial fica sanada e o processo prossegue. Se o casamento for nulo, aquela ação não tem sentido. Então o réu tem que ser absolvido. Se a questão prejudicial disser, olha, o casamento era válido, então a ação penal de bigamia prossegue com provas e sentença normalmente. Então não misturem questão prejudicial com preliminar, não é? Embora existam também os incidentes processuais, mas aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência e estudar nesse capítulo que eu fiz menção agora.